conosco, direto de Brasília, Rubens Valente e Caio Freitas, repórteres da Agência Pública. Bom dia, Rubens. Bom dia, Caio. Bom dia, Roberta, William, César. Bom dia, Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos lá, porque o Ministério da Justiça identificou consultas irregulares nos sistemas de vigilância Córtex e Cinesp, plataformas de dados sob o comando da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Cenasp. A revelação foi feita em uma reunião realizada em 5 de março de 2024 pelo Comitê de Governança de Dados e Sistemas de Informação do Ministério. Há relatos de que houve, abre aspas, compartilhamento com organizações criminosas de credenciais de acesso aos sistemas de vigilância da própria pasta. Isso segundo documento obtido pela Agência Pública via Lei de Acesso à Informação. Para se ter uma ideia, da gravidade do que estamos falando e noticiando, o sistema Córtex permite que cerca de 55 mil usuários do país vigiem e sigam alvos móveis, tanto carros quanto pessoas por ruas, avenidas e até em ônibus, ou seja, no transporte público. E para isso não é necessário apresentar qualquer justificativa para o monitoramento. E aí eu pergunto para vocês, meninos, o que diz o Ministério da Justiça sobre tudo isso? Vamos começar com o Rubens. Sim, Roberta, recapitulando, o telespectador deve estar acompanhando já há meses. Nós, da Agência Pública, temos falado desse assunto. Esse sistema não foi criado pelo atual governo, ele vem de antes. No governo Bolsonaro, quando o ministro da Justiça era Sérgio Moro, esse sistema passou para o controle de uma Secretaria de Inteligência, que até então era uma coordenadoria. Ele foi ganhando volume e recursos e bases de dados. Hoje, nós temos informação de que há mais de 600 bases de dados vinculadas a esse sistema. Então, veio num crescendo, esse sistema. A nossa intenção com essas reportagens é alertar para isso, chamar a atenção da sociedade brasileira para os riscos de um sistema com tal complexidade, com tal abrangência, os riscos de que esse sistema saia do controle da cidadania, do escrutínio da cidadania. No final de dezembro, a Coalizão Direitos nas Redes, formada por mais de 50 organizações não governamentais, divulgou uma nota em relação às nossas reportagens, dizendo que a investigação do Ministério da Justiça, a vigilância, é massiva e é inconstitucional. Então, fazendo esse preâmbulo, a que ponto chegamos então? O governo tem um comitê que analisa a entrada de novas bases para o sistema. Essas bases são oferecidas por parceiros, órgãos públicos, municipais, estaduais, secretarias de segurança, prefeituras. Então, esses órgãos oferecem essas bases para que possam ter acesso ao sistema de vigilância. Então, essas reuniões do comitê analisam esses atos, esses acordos. E numa dessas reuniões, o próprio governo federal revela que havia instituído um grupo de trabalho para avaliar irregularidades no sistema. Durante muitos meses, nós da Pública temos alertado para esses problemas e finalmente agora, depois de todo esse tempo, o Ministério da Justiça, por meio desta ata que nós obtivemos, mostra que sim, havia consultas irregulares. E mostra também que dados estariam sendo usados por organizações criminosas. O Ministério da Justiça, procurado por nós, admitiu os problemas, disse que o grupo de trabalho realmente foi instituído para avaliar isso, apenas negou o uso pelas organizações criminosas, o que é contraditório. O próprio governo, um representante do governo, fala isso na reunião e depois o Ministério da Justiça diz que não. Ok, não se sabe o que aconteceu. Importante frisar, Roberta, que em nenhum momento essa auditoria foi revelada, a íntegra dela. Nós pedimos cópia. Nós não sabemos em que ano isso ocorreu, pode ter ocorrido no governo Bolsonaro, o que novamente chama a atenção, porque nós esperávamos, nós que acompanhamos esse tema há tanto tempo, esperávamos que a partir de janeiro de 2023, o atual governo fizesse uma ampla revelação do que aconteceu nesse setor. Porque esse setor, ele também está, de uma certa forma, vinculado aos atos de 8 de janeiro,
por meio da então diretora de inteligência, que conforme a Juliana Dalpiva aqui no INCL revelou ontem em sua coluna, ela também foi alvo de investigações da Polícia Federal. Veja só, ela era a diretora, na época do Bolsonaro, desse mesmo sistema que nós estamos tratando aqui. Nós sabemos que o governo Bolsonaro realizou 4.500 relatórios de inteligência nesse setor que nós estamos falando. E pouquíssimos vieram à tona até agora. Pouquíssimos. Então é uma grande interrogação que continua. Caio, talvez o Caio queira complementar. Acho importantíssimo, Rubens, essa tua fala, Caio. E isso é importantíssimo também porque não é uma questão superada. A gente ainda tem uma possibilidade de golpe de Estado, de tentativa de subversão da nossa democracia, que pode se repetir já ano que vem, considerando o pleito presidencial de 2026. Como é que você avalia isso e a importância desse tema que vocês tratam no sentido de preservar a democracia brasileira? Pessoal, o tema ele é central, né? Como as nossas matérias elas já têm revelado um pouco, né? A gente, conversando com fontes, se aprofundando um pouco no tema, sempre é importante destacar o seguinte: o problema não é a ferramenta em si, porque existem desafios inerentes no combate à criminalidade, terrorismo e temas relacionados. O problema é a falta de controle e a opacidade quanto a que tipo de dado está correndo na mão de quem, né? Nessa série de reportagens, vale a pena resgatar também que ainda em 2024, na série inicial de matérias que nós publicamos, nós obtivemos documentos que mostram que o primeiro grupo de trabalho criado pelo atual governo Lula para investigar o uso da ferramenta Cortex decidiu que haveria auditoria apenas do presente em diante. Então, veja, todo esse caldo ele faz parte da mesma história. E é sempre também importante destacar o seguinte: a capilaridade dos dados que estão na mão de dezenas de milhares de agentes e de membros que não fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. Então, por questões pessoais de algum usuário que tem algum problema em casa, como inclusive foi identificado o risco, né, de utilização do sistema para rastrear o cônjuge, a esposa, o marido, são usos que vão completamente fora do que se propõe, né, um sistema desse, né? Porque a justificativa pública geralmente é que isso usa-se para combater a criminalidade, para motivos de segurança de todos. Só que o que a gente tem visto é que falta controle e que a coisa continua crescendo. Enquanto não houver um trabalho realmente contundente do atual governo, de se passar a limpo o que foi feito e como que esses dados, que são os dados de todos nós, né? Dados fiscais, são dados de movimentação em tempo real, imagens de câmeras em lugares públicos no país inteiro, cobre-se boa parte da malha viária do país. Tudo isso mantém, digamos assim, para ser bem direto com a nossa audiência, mantém um tipo de ferramenta sem um controle devido à mão de qualquer futuro governo. O que se pode dizer, se esse tipo de sistema continua evoluindo sem controle e sem que se responda o que de fato foi feito, quem está usando bem, quem está usando mal, há uma nuvem cinzenta sobre a nossa democracia como um todo e também sobre as liberdades individuais, né? Existe uma ameaça autoritária que fica incrustada dentro da máquina pública. Então, assim, a inteligência de Estado, se ela não é devidamente regulada e controlada, sempre 2 pulos, digamos assim, para que ela saia do controle e se volte contra inimigos políticos, parentes das pessoas que utilizam, e óbvio que isso acabe indo parar na mão de organizações criminosas, como o próprio governo admitiu internamente, mas depois de procurado pela pública, publicamente ele nega, né? Tá certo, Rubens Valente. Pode falar, siga. Por não. Não, só é importante deixar claro que, embora o Ministério da Justiça coordene essas bases e centralize essas bases,
55 mil agentes de segurança no Brasil todo têm acesso a ela. Ou seja, governos estaduais, por exemplo, podem perseguir desafetos políticos, adversários, vereadores que estão incomodando o prefeito, porque as guardas municipais têm acesso. Então, é um polvo que foi instalado ao longo do tempo. É muito importante saber para que está sendo usado. E o Ministério da Justiça já declarou que não cabe a ele saber, que os entes que assinam essa adesão devem ter seu próprio controle. Então fica uma situação realmente de um cheque em branco que é passado para diversos setores que nós sabemos que estão sendo contaminados pelo bolsonarismo, pela extrema-direita, como as polícias nos estados. Então, assim como o governo Bolsonaro fez 4.500 relatórios sigilosos até o momento na sua gestão, nós não temos a mínima ideia de quantos relatórios sigilosos as polícias civis e, muito importante, a inteligência das Forças Armadas também utiliza esse sistema. Então, é preciso, de fato, abrir todo esse segredo com calma para que o escrutínio da cidadania ocorra. Sempre lembrando que um dia é este governo que se apresenta como democrático e, de fato, é mais democrático do que o anterior a nível de discurso e a nível de atos, não há como negar. Mas, quem sabe o dia de amanhã, podemos ter um novo governo de extrema-direita que vai utilizar essa máquina para calar a oposição, como nós temos indícios de que ocorreu no governo Bolsonaro em 2020. Por meio desse mesmo setor de inteligência, foram produzidos dossiês contra policiais antifascistas e professores antifascistas. O Supremo considerou tudo ilegal e inconstitucional e mandou parar. Então a pergunta é, parou? Até que ponto parou? O que foi feito de lá para cá? Muito obrigado de novo aí pela oportunidade de falar sobre o tema. E se me permitem também, até para amarrar um pouco, ainda pegando o exemplo da questão do Centro de Inteligência do Exército, que tem acesso ao Córtex, né? As investigações da Polícia Federal revelaram, ainda no fim de novembro de 2024, que um dos oficiais de alta patente que estaria envolvido em todo aquele plano que poderia culminar no sequestro, eventual assassinato de autoridades da República, ele estava lotado no Centro de Inteligência do Exército. Então, veja, enquanto não se abre devidamente, enquanto não se responde o uso e até que ponto houve o descontrole, nós não temos nem como afirmar se isso não foi usado na trama do golpe, né? Então, esse é apenas, de novo, né, um entre vários exemplos do mau uso que uma ferramenta poderosa como essa pode proporcionar a quem está no poder no momento, né? Enquanto não houver um controle devido, né, a gente fica com essa espada sobre o nosso pescoço, né? É isso. E eu convido todos, né, toda a nossa audiência, a ler a série especial sobre o Córtex, ler a matéria mais recente no site da Agência Pública, apublica.org.